Há um campo de batalha invisível que decide a riqueza, a saúde e o destino de cada ser humano. E não está nas ruas de Wall Street, nem nos corredores do poder político. Esse campo de batalha está na arquitetura da sua própria consciência. E se você está aqui, se sente esse peso sufocante da mediocridade, essa sensação fria e constante de que o seu potencial está sendo desperdiçado em uma vida que não foi desenhada por você, mas sim imposta a você, saiba que você não está sozinho. A vasta maioria da humanidade caminha através da existência em um estado de sonambulismo mental, com o poder mais formidável do universo, a capacidade de dirigir o pensamento, subutilizado, ignorado ou, o que é pior, conscientemente entregue ao medo e à dúvida. Eles te disseram que o sucesso é sorte, eles te disseram que é privilégio, eles te venderam a mentira da escassez. Mas o que as grandes mentes que moldaram o mundo verdadeiramente sabiam, mentes como a de Andrew Carnegie, de Thomas Edison, de Henry Ford, é que existe um método, uma ciência exata, para transformar o pensamento em realidade tangível. Esse é o método oculto que Napoleon Hill passou a vida inteira decifrando e codificando. Não é mágica, é maestria. Não é um segredo místico guardado em cavernas. É um princípio psicológico e espiritual, tão fundamental, que a sua simplicidade o torna invisível para o olho preguiçoso e a mente indisciplinada. Nós estamos prestes a mergulhar na fundação desse conhecimento, a desvendar o que significa, de fato, dominar a sua mente e, por extensão, a sua vida. Este não é um guia de autoajuda raso, é um manual de engenharia mental que exige rigor, coragem e, acima de tudo, uma disposição inabalável para aceitar a responsabilidade total pelo seu estado atual e pelo seu futuro. Se você deseja a fortuna, a influência e a liberdade que a maioria apenas sonha em ter, prepare-se, pois a primeira e mais crucial etapa é destruir a ilusão de que você é uma vítima das circunstâncias externas. Você é o arquiteto supremo e o canteiro de obras é a sua mente. A primeira revelação, o primeiro degrau para o domínio, reside na compreensão da natureza do seu poder de pensamento. Vivemos em um universo que é, em sua essência, mental. Tudo o que existe começou como uma ideia, uma vibração sutil, uma imagem sustentada na mente de alguém. A cadeira onde você se senta, o dispositivo que você usa para acessar essa mensagem, o arranha-céu que desafia a gravidade no horizonte, todos eles existiram primeiro em sua forma etérea, em sua forma mental, antes de serem coagulados na matéria. A maior tragédia da vida humana não é a falta de oportunidades, mas sim a ignorância desse fato fundamental. O pensamento é material. Se o pensamento é material, se ele carrega uma frequência e uma força que o impele a se manifestar no plano físico, então a qualidade do seu pensamento é literalmente a qualidade da sua vida. E o que a maioria das pessoas está pensando? Elas estão revivendo fracassos passados, elas estão ensaiando medos futuros, elas estão sintonizadas na estação da dúvida e da limitação, e se perguntam por que a vida delas ecoa essa mesma frequência de escassez. O mestre da sua mente, segundo o Código de Hill, é aquele que assume o comando desse motor vibracional interno. Ele não permite que o medo alheio ou a crise econômica externa ditem a sua produção mental diária. Ele entende que a sua mente é uma fábrica, e como toda fábrica, ela deve ter um gerente, uma linha de produção e matérias-primas. A matéria-prima são as sugestões que você aceita. A produção são os seus pensamentos dominantes, e o produto final é a sua realidade manifesta. Se você deixa essa fábrica desgovernada, ela será rapidamente ocupada por pensamentos de ansiedade, pessimismo e autossabotagem, porque o vácuo mental não existe. A mente, ou você a planta com intenção, ou o mundo a inunda com o joio da negatividade. É neste ponto que a distinção entre a massa e o mestre se torna gritante. A massa reage, o mestre decide. A massa é arrastada pela correnteza das notícias e opiniões coletivas.
O mestre navega usando a estrela polar do seu próprio desejo ardente. E é aqui que entramos no primeiro e mais poderoso alicerce do método oculto, a definição de um propósito principal e definitivo. Você não pode dominar a mente se não lhe der um mapa claro e uma bússola inquebrável. O navio sem destino é à mercê de cada tempestade, e a mente sem um propósito principal é uma presa fácil para cada distração. A maioria das pessoas confunde um desejo com um sonho. Um sonho é um desejo passivo, algo que seria bom se acontecesse, mas que não carrega a energia da urgência e da convicção. Um desejo ardente, por outro lado, é um fogo que queima a ponte da retirada. É um compromisso total e irrestrito. É a decisão de que você está disposto a pagar o preço total, a suportar o sacrifício e a persistir até que a sua meta seja alcançada, independentemente dos obstáculos visíveis. Ryu nos ensinou que não basta querer riqueza, é preciso exigir riqueza. Não basta querer sucesso, é preciso decidir o sucesso. Essa exigência é a ignição. Ela é o ato de declarar ao seu subconsciente e ao universo que a sua meta não é negociável. E essa declaração deve ser tão específica, tão quantificada e tão temporalizada que ela se torne uma obsessão mental positiva. Pense nos grandes construtores de impérios. Eles não tinham apenas planos vagos. Eles tinham a imagem mental nítida, precisa, das quantias exatas, dos resultados exatos e dos prazos exatos. Essa clareza absoluta é o que permite que a mente subconsciente, a força motriz que opera o motor da manifestação, comece a trabalhar. Sem essa clareza, o subconsciente recebe instruções conflitantes e, portanto, não produz resultados. Ele se comporta como um exército sem comandante, marchando sem direção, gastando energia em frentes inúteis. O desejo ardente, portanto, não é um mero desejo intelectual. Ele precisa ser sentido nas entranhas. Ele precisa invadir todos os seus sentidos. Você deve conseguir ver, tocar e sentir a sua meta realizada no presente momento. É a antecipação emocional da posse que acelera o processo de manifestação. Se o seu desejo for fraco, se ele for apenas um murmúrio, a sua mente inconsciente o dispensará como irrelevante. Mas se o seu desejo for um rugido, se ele for a única coisa que você pensa ao acordar e a última coisa ao dormir, ele transcende a barreira da razão e se instala no solo fértil do subconsciente. Este é o primeiro segredo da alquimia mental. A verdadeira alquimia não era a transformação de chumbo em ouro físico, mas sim a transmutação do desejo fugaz em sua realidade equivalente. E essa transmutação começa com a intensidade da sua definição. Você deve definir o que quer, por que quer e o que você está disposto a dar em troca. Muitos tropeçam aqui. Eles querem o resultado, mas não querem o sacrifício. Eles querem a colheita, mas rejeitam o arado. O desejo ardente exige um preço, e esse preço é a substituição dos hábitos destrutivos por uma disciplina mental rigorosa e a disposição de superar o fantasma do medo e da procrastinação. Ao estabelecer este propósito definitivo, você está instalando um sistema de filtragem em sua mente. De repente, informações irrelevantes e distrações que antes consumiam sua energia são filtradas automaticamente. Sua mente começa a ver oportunidades que antes eram invisíveis, porque o seu foco intenso se tornou um ímã seletivo. A vida não muda magicamente para lhe dar o que você quer. Sua percepção da vida se aguça para que você possa tomar o que você já deveria ter tomado. A lição de Ryu é que a mente, quando é forçada a focar em um único propósito dominante, desenvolve uma qualidade magnética. Ela atrai, como um ímã poderoso, as pessoas, as circunstâncias e os recursos necessários para a realização desse propósito. É o princípio da atração em sua forma mais potente, mas ele só funciona quando o pensamento é concentrado e mantido com uma fé inabalável. Pense nisso. A energia dispersa não consegue ferver água. É preciso concentrar o calor para que a transformação ocorra. Da mesma forma, pensamentos dispersos e flutuantes sobre dezenas de metas contraditórias produzem apenas frustração e estagnação. O mestre escolhe uma única montanha para escalar e direciona cada gota de sua energia mental para esse pico.
Para começar este domínio, você deve aceitar que a sua mente é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta poderosa, um bisturi, uma máquina a vapor, um motor a jato, ela exige treinamento, respeito e um manual de operações. Seu manual começa com a sua declaração escrita, clara e precisa, do seu desejo ardente. Escreva-o, torne-o físico, não como um lembrete casual, mas como um juramento gravado em pedra. Essa declaração precisa ser lida, sentida e verbalizada em voz alta, 2 vezes ao dia. Ao acordar, para preparar a mente para a caça, e ao dormir, para dar instruções ao subconsciente para trabalhar enquanto o corpo repousa. Este não é um exercício esotérico, é um princípio de programação neurológica. Você está bombardeando o seu subconsciente com a única realidade que você aceitará. Você está substituindo o antigo programa de autolimitação pelo novo programa de conquista. Este é o início da sua jornada. A fundação de Hill é construída sobre a rocha da convicção e da clareza. Você está prestes a deixar o pântano da incerteza para trás. Você está prestes a declarar com absoluta autoridade o que você fará com o tempo que lhe resta. O poder está em suas mãos, na forma de sua faculdade de pensar. Mas esse poder é inútil até que seja canalizado, focado e eletrizado pela chama inextinguível de um desejo ardente. E esta é apenas a preparação. A próxima fase exigirá que você erga a estrutura de crença que sustentará esse desejo, transformando a esperança vazia na fé absoluta. Pois sem fé, o desejo ardente é apenas fumaça. E para o mestre, apenas a manifestação é aceitável. A batalha pela sua vida não é travada nas arenas do mercado, nem nos palácios de vidro da competição externa. A batalha real, aquela que define se você será um farol ou uma sombra, está sendo travada silenciosamente, agora mesmo, dentro dos limites do seu próprio crânio. Nós terminamos a primeira parte compreendendo que o poder é a capacidade de transferir o desejo ardente do etéreo para o físico, e que essa transferência exige uma metodologia precisa, um algoritmo mental que o medíocre jamais sequer sonharia em instalar. Chegou o momento de desvendarmos os pilares mais profundos desse método, a arquitetura da mente dominada, o ponto exato onde a filosofia se torna física, onde o pensamento se torna tangível. Você deve entender que o seu cérebro, tal como está, é uma terra selvagem. É um jardim vasto, mas não cultivado. Os frutos que ele produz são acidentais, não intencionais. Eles são o resultado de sementes jogadas pelo vento do acaso, da opinião alheia, do medo ancestral e da dúvida institucionalizada. Para dominar a sua vida, você precisa primeiro assumir o papel de jardineiro implacável. E essa dominação começa com a exigência tirânica da clareza de propósito. Não é uma sugestão, é um decreto. A maioria das pessoas, ao ser questionada sobre o que realmente deseja, tropeça em generalidades vazias. Eu quero ser feliz, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ser livre. Estas não são declarações de propósito, são murmúrios, gemidos de insatisfação que não têm peso nem forma. O universo não negocia com abstrações. Sua mente subconsciente, o gigante adormecido que fará o trabalho pesado de moldar a sua realidade, só opera com comandos claros, vívidos e quantificáveis. O método oculto exige que você não apenas saiba o que quer, mas que incorpore isso com uma intensidade febril. Seu propósito deve ser tão nítido quanto um cristal de diamante, tão específico que possa ser escrito em um cheque ou desenhado em um mapa. Se o seu objetivo é a riqueza, qual é o valor exato? Qual a data de entrega? Qual o serviço, produto ou valor que você está disposto a oferecer em troca? Este é o contrato que você está assinando consigo mesmo e com a inteligência infinita. Se você não consegue definir isso com a precisão de um engenheiro naval construindo um casco à prova de tempestades, você está fadado à deriva, e o universo abomina a incerteza. A mente em estado de deriva é a mente do fracassado. Agora, a clareza de propósito é apenas o mapa. Precisamos do motor, do combustível e da rota de navegação.
O motor da manifestação reside em um único conceito: o desejo ardente. Napoleão Hill não falava sobre um desejo casual, aquele que você expressa no Ano Novo e esquece em fevereiro. Ele falava de uma obsessão, de uma necessidade que transcende o conforto e se torna a respiração da sua alma. É o mesmo fogo que impulsionou Thomas Edison a falhar milhares de vezes, que levou Lincoln a resistir à Guerra Civil, que transforma o sofrimento em matéria-prima para a criação. O desejo ardente é o elemento alquímico que transforma o chumbo da indiferença no ouro da convicção, e ele precisa ser alimentado. Você alimenta esse desejo através de um ritual mental que é a chave mestra para desbloquear o seu subconsciente: a autossugestão. O subconsciente, entenda, é o território do poder ilimitado. Ele não julga, ele não filtra. Ele simplesmente aceita as instruções que lhe são enviadas com maior emoção e repetição. O consciente é o seu guarda de trânsito, sempre questionando, sempre duvidando, baseado em experiências passadas. O subconsciente é o seu servo leal, mas ele só responde ao comando emocional, não à lógica fria. O método da autossugestão, portanto, não é meramente repetir frases positivas como um papagaio. É uma imersão sensorial total. Você deve fechar os olhos e ver, sentir, cheirar e tocar a realidade do seu propósito já cumprido. Se o seu desejo é a prosperidade, você não deve apenas dizer "eu sou próspero". Você deve sentir a textura da sua nova realidade financeira, ouvir os sons de gratidão das pessoas que você impactou, sentir a confiança inabalável que a riqueza traz, experimentar a liberdade que ela proporciona. Esta visualização deve ser tão intensa que, por alguns momentos preciosos, a distinção entre a realidade presente e a realidade desejada se dissolva. Sua mente consciente pode gritar que isso é absurdo, que é uma fantasia. Ignore-a. O objetivo é bypassar o guarda de trânsito e injetar o comando diretamente no motor do subconsciente. É como um hacker mental invadindo o sistema operacional para reescrever o código-fonte do seu destino. A repetição deste ato, a leitura em voz alta do seu propósito exato, a visualização emocionalizada e a gratidão antecipada é o que constrói a fé inabalável. E aqui reside um dos segredos mais profundos e frequentemente negligenciados da filosofia de Hill. A fé não é um presente dado por uma força externa. É um estado mental, uma crença fabricada, gerada pela autossugestão. Você não espera a prova para acreditar. Você usa a crença para gerar a prova. Pense nisso. Como um bebê aprende a andar? Não há prova prévia de sucesso, apenas um desejo inato e a repetição de um esforço que, inicialmente, resulta em queda. Ele persiste porque não tem o filtro limitante do "eu não consigo" instalado pela sociedade. Nós, como adultos, permitimos que anos de condicionamento e medo instalem um vírus de ceticismo que nos impedem de dar o primeiro passo mental. A fé, no contexto do domínio mental, é a percepção clara e inquestionável de que o seu propósito definido já é uma realidade em potencial, aguardando apenas a força da sua convicção para se materializar. É a ponte etérea que liga o pensamento, consciente, à energia criativa, subconsciente. Sem essa ponte de fé, o seu propósito, por mais claro que seja, permanece como um desejo fraco, sem raízes, vulnerável ao primeiro vento de adversidade. É por isso que a disciplina da autossugestão deve ser religiosa, quase fanática. Você está forçando a sua mente, que por anos se acostumou com o fatalismo, a aceitar uma nova verdade superior. A mente velha resistirá. Ela usará as memórias de falhas passadas, as vozes de críticos e as estatísticas frias para tentar convencê-lo de que você está sendo tolo. Essa resistência é o último estertor do seu eu medíocre, e você deve esmagá-la com a repetição emocional do seu novo decreto. A frequência e a intensidade são tudo. Assim como a água gotejando constantemente pode desgastar uma pedra, a repetição emocional do seu propósito desgasta as resistências subconscientes. Você está programando o seu sistema de navegação interno para ir a um destino específico. E quando o subconsciente aceita esse comando como a sua verdade operacional,
ele começa a mobilizar todas as suas energias, talentos latentes e recursos ocultos. O subconsciente se comunica com a inteligência infinita, o vasto reservatório de conhecimento e poder que transcende a experiência humana limitada. Quando você o programa com clareza e fé inabalável, ele começa a orquestrar encontros, a gerar ideias intuitivas, aquelas que parecem vir do nada, e a guiá-lo em direção às oportunidades que se alinham com o seu propósito. Esta não é mágica, é a lei natural da causa e efeito, operando no plano mental. O pensamento, carregado de emoção, é a causa, a manifestação física é o efeito. Portanto, o desafio da parte 2 é ir além da teoria. Você não está lendo um livro sobre natação, você está na borda da piscina, pronto para submergir nas águas frias da disciplina mental. Seu primeiro passo tirânico é criar a declaração de seu propósito, quantificada e datada, e transformá-la no mantra de sua existência. Seu segundo passo é investir cada onça de sua energia emocional nessa visualização, 2 vezes ao dia, todos os dias, até que a visão pareça mais real do que a sala em que você está. A dominação da mente exige que o desejo ardente seja transformado em uma fé inquestionável, e essa fé só pode ser construída através da autossugestão disciplinada. Você está reescrevendo sua história, mas a caneta é a sua emoção, e o papel é a sua mente subconsciente. Não há espaço para a dúvida, não há tempo para a hesitação. O relógio está correndo, e a única coisa que separa o homem que você é do gigante que você deve ser é a intensidade e a precisão com que você instala esse novo software mental. Este é o trabalho inicial, a fundação que deve ser assentada antes que possamos avançar para o próximo nível de poder, o arsenal secreto dos grandes realizadores, a mente mestra. Mas primeiro, domine o seu próprio reino. Primeiro, acenda o seu fogo. O universo não se curva a um sussurro, ele exige uma ordem. Nós desvendamos as engrenagens da sua crença, acendemos o fogo do desejo ardente e começamos a moldar o éter com a força da sua autossugestão. Mas tudo isso, por mais poderoso que seja, permanece como uma teoria brilhante, até que a energia psíquica seja canalizada através dos dutos da execução organizada. A mente, agora um motor supercarregado de potencial, precisa de uma transmissão capaz de transferir essa potência para as rodas da realidade. Muitos buscam o sucesso como se ele fosse um meteoro aleatório, esperando que a sorte caia sobre eles enquanto estão parados no campo da indecisão. Este é o erro capital. O desejo, sem um plano detalhado e estruturado, é apenas uma neblina romântica, um sonho que se dissolve ao primeiro toque da manhã. O que separa o místico que sonha do mestre que realiza é a habilidade de traduzir a intangibilidade da visão em uma série de etapas concretas, cronometradas e mensuráveis. Esta é a engenharia da execução, o mapa de guerra que você deve desenhar com a precisão de um arquiteto e a urgência de um general. O plano organizado não é uma lista de afazeres genérica, é a manifestação cartográfica da sua intenção irredutível. Se você declarou que irá alcançar uma meta específica, deve agora detalhar o preço exato que está disposto a pagar, a data final em que o fará e, crucialmente, os passos diários, semanais e mensais que serão o martelo, o cinzel e a bigorna da sua criação. Você deve ver o plano não apenas como uma sequência de ações, mas como uma série de contratos que você assina consigo mesmo, selados com o juramento de cumprimento inegociável. Aqui, a maioria tropeça. Eles têm o desejo, mas falham na coleta e organização do conhecimento especializado. Não se trata de acumular diplomas sem propósito. A educação formal pode dar a você uma base, mas o sucesso em larga escala raramente é construído sobre generalidades. O que Hill descobriu, e o que a história repete, é que a riqueza e o domínio fluem para aqueles que possuem ou podem acessar o conhecimento específico, necessário para entregar um serviço ou produto de qualidade superior. Pense no seu propósito. Se o seu objetivo é construir a ponte, você precisa do conhecimento da engenharia estrutural. Se é dominar o mercado, você precisa da inteligência sobre o consumidor, as finanças e a logística. Mas o gênio do método oculto reside nisto.
Você não precisa ser o repositório solitário de todo esse conhecimento. O erro do ego é tentar saber tudo. O sucesso massivo é um esporte de equipe. É neste ponto que a formação do seu círculo de mestres, o Mastermind Group, se torna não apenas benéfica, mas essencial. Um mastermind não é apenas um grupo de amigos que se encontra para discutir ambições. É uma aliança de mentes, trabalhando em harmonia e sinergia, com um propósito definido e mútuo. Imagine a energia combinada de 10 mentes brilhantes, focadas simultaneamente em resolver um único problema ou expandir uma única oportunidade. É o equivalente mental a 10.000 volts de eletricidade canalizadas através de um único fio condutor. Quando você se cerca de indivíduos cuja experiência e conhecimento especializado preenchem as lacunas do seu, a sua capacidade individual é multiplicada exponencialmente. Eles se tornam seu banco de dados, sua bússola moral e seu recurso de pensamento crítico. O poder não reside apenas na soma do conhecimento individual, mas na química gerada pelo atrito e pela colaboração dessas mentes. É um poder composto, uma força criativa que transcende o potencial de qualquer membro isolado. Hill acreditava que essa aliança harmoniosa criava uma terceira força, um reservatório mental que podia ser acessado por todos os membros para a manifestação de seu Definitive Chief Aim. Mas mesmo o plano mais organizado, mesmo o mastermind mais poderoso, será paralisado se você não dominar a arte da decisão. A decisão é o ponto de corte, o momento em que a hesitação e a dúvida são assassinadas. Este é talvez o elemento mais definidor do líder e do realizador. Olhe para a história dos homens e mulheres que acumularam grandes fortunas ou realizaram feitos monumentais. Eles tinham o hábito, quase instintivo, de tomar decisões rapidamente e, crucialmente, de mudá-las muito lentamente, se é que o faziam. A massa, por outro lado, é definida pela sua crônica indecisão. Eles são mestres em adiar, em buscar mais um pedaço de informação, em esperar pelo momento certo, que nunca chega. A indecisão é um parasita que se alimenta da sua energia mental e transforma oportunidades em arrependimentos. É o ruído estático que impede a sua voz interior de se manifestar claramente. Um plano, por mais falho que seja, implementado com decisão, supera infinitamente um plano perfeito engavetado pela paralisia da análise. A ação decidida cria impulso. O impulso gera resultados. Os resultados fornecem feedback preciso. A indecisão gera apenas estagnação e o acúmulo corrosivo do que poderia ter sido. Você deve treinar a si mesmo para cortar o nó górdio da dúvida. Quando a informação estiver disponível, decida, declare, assine o contrato com o universo. O medo da decisão, o medo de estar errado, é o reflexo direto da falta de crença no seu desejo principal definitivo. Se o seu desejo é realmente um fogo consumidor, ele irá forçá-lo à ação imediata e resoluta. A velocidade da sua decisão é a medida da intensidade da sua fé em si mesmo. E, no entanto, a decisão e o plano são apenas o início da jornada. Eles fornecem a estrutura, mas o teste final de sua alma e do seu método é a persistência. A persistência não é apenas a teimosia cega, é a aplicação contínua e incansável da força, guiada por um propósito definido e apoiada por uma fé inabalável. É a qualidade que transforma o fracasso temporário de volta em lição e a derrota em combustível. A história está cheia de exemplos de indivíduos que estavam a um passo da descoberta, a um palmo de ouro, quando o medo e a fadiga os fizeram recuar. Hill identificou a persistência como o elemento onde a maioria das pessoas fracassa. Por quê? Porque no momento em que você coloca seu plano ousado em movimento, o universo, ou mais precisamente, o seu subconsciente testando a profundidade do seu compromisso, apresenta obstáculos. Estes obstáculos não são punições, são testes de filtragem. Eles servem para separar o genuinamente dedicado do mero curioso. A derrota temporária é inevitável. Ela virá em formas variadas: crítica, falta de fundos, má sorte aparente, traição, doença ou, o mais perigoso de todos, a voz da sua própria dúvida sussurrando que você não é bom o suficiente.
Neste vale, a persistência se torna o seu único aliado. É o músculo que você desenvolve ao se levantar mais uma vez, quando todos os músculos físicos e mentais gritam para que você pare. É a lembrança forçada, através da autossugestão, do seu desejo principal e do seu contrato assinado. A diferença entre o mestre e o fracassado não é a ausência de derrota, mas a capacidade de reinterpretar a derrota. Para o mestre, o fracasso é feedback. É o indicador de que a rota precisa ser ajustada, o plano reescrito ou o mastermind consultado. Nunca é uma sentença de morte. Para o fracassado, é uma prova de que eles estavam errados desde o início, e eles usam isso como desculpa para retornar ao conforto anestesiado da mediocridade. Você deve entender que a força da persistência está diretamente ligada à força da sua intenção original. Um desejo ardente manifesta uma persistência férrea. Um desejo morno gera desistência rápida. Se a sua ambição parece esmorecer à primeira dificuldade, isso não significa que o universo está contra você. Significa que o seu desejo original ainda não queimou com a intensidade necessária. Você precisa retornar ao seu objetivo, reformulá-lo, visualizá-lo com maior fervor emocional, até que a ideia se torne uma obsessão saudável. Essa persistência deve ser cultivada através de 4 passos simples, mas brutais em sua exigência. Primeiro, um definite chief aim, sustentado por um desejo ardente. Segundo, um plano definitivo e detalhado expresso em ação contínua. Terceiro, uma mente blindada contra influências negativas e opiniões destrutivas. E quarto, uma aliança mastermind que o apoie e o force a manter o curso. Quando você aplica esses elementos em conjunto, o plano organizado, o conhecimento especializado direcionado, a decisão instantânea e a persistência implacável, você não está apenas trabalhando, você está realizando um ato de alquimia moderna. Você está pegando a matéria-prima da sua mente e, através da pressão e do calor da ação, forjando a realidade. A persistência é a chave mestra que abre as portas do seu subconsciente para a manifestação. Ela garante que a autossugestão não seja apenas uma repetição vazia, mas uma verdade vivida. É através da persistência que você prova ao universo, e mais importante, a si mesmo, que você é digno da grandeza que você invocou. E é neste ponto de domínio, onde a mente e a ação se fundem em um fluxo inquebrável, que nos preparamos para o teste final. Como sustentar essa força contra os predadores da sua mente? Pois o maior inimigo do sucesso não é a derrota, mas a fraqueza mental que permite que os pensamentos destrutivos se infiltrem e minem o trabalho realizado. O campo de batalha final é interno, e ele exige uma vigilância que transcende a mera disciplina, exigindo um controle absoluto sobre os seus pensamentos mais íntimos. A jornada que empreendemos não termina na posse do mata, nem mesmo na elaboração meticulosa da rota. Ela se conclui apenas quando o último passo é dado e a bandeira da realização é fincada na terra prometida de nossa ambição. Tudo o que discutimos até agora, desde o desejo ardente que incendeia a alma até a formação da mente mestra que amplifica a sua força, são ferramentas. Mas as ferramentas são inertes sem o artesão. E o artesão da sua vida é você, no momento exato em que a inércia é rompida pela força motora da ação. O método oculto de Napoleão Hill não é uma teoria de poltrona, é uma filosofia de campo de batalha. Não basta ter a visão da fortuna, é preciso ter a coragem de cruzar o abismo. E esse cruzar é feito de músculos, suor e uma disciplina que transforma o sonho etéreo em arquitetura sólida. A maior tragédia da vida humana não é a falta de oportunidade, mas a paralisia da análise, o purgatório do quase. Milhões de mentes geniais rastejam pela existência carregando o peso esmagador de planos nunca executados. Eles são os eternos arquitetos que jamais ergueram uma parede, os estrategistas que morreram na sala de mapas. O conhecimento especializado, quando não é traduzido imediatamente em passos tangíveis, torna-se um fardo, um peso morto na bagagem da alma. É neste ponto que a diferença entre o sonhador e o conquistador se torna brutalmente clara. O conquistador entende que a ação organizada não é uma opção,
mas uma exigência implacável do universo para liberar o poder que está contido em sua crença. Se você se permitir ser o homem ou a mulher do amanhã, você nunca será o mestre do hoje. A procrastinação não é a falta de tempo, é a ausência de coragem emocional para enfrentar a resistência inicial que toda grande obra exige. O gênio da execução reside na sua capacidade de fazer imediatamente aquilo que o homem comum adia. Exige disciplina, mas não a disciplina que é imposta de fora, como um chicote de um capataz. Exige a autodisciplina que nasce do amor inabalável pelo seu objetivo principal definido. Quando seu propósito é suficientemente grande, ele se torna o seu próprio motor. Ele elimina a necessidade de motivação externa, porque a sua visão o puxa para frente com uma força gravitacional irrefreável. O medo de falhar na execução é o último portão que você deve queimar. E você o queima lembrando-se da persistência, o combustível essencial que tratamos. A persistência não é apenas sobre não desistir quando as coisas ficam difíceis. É sobre a consistência diária, a repetição quase tediosa das tarefas essenciais que, somadas, constroem impérios. É o martelo que bate incessantemente na mesma rocha até que ela se quebre, não por força bruta em um único golpe, mas pela fidelidade ao processo. Mas o caminho da ação inevitavelmente nos leva ao laboratório da vida, à adversidade e o fracasso temporário. E é aqui que o método oculto de Hill se revela em sua forma mais cruel e bela. Nenhuma vida de grande realização é traçada em linha reta. O universo não opera em facilidades, ele opera em testes de fogo. E cada revés, cada porta que se fecha na sua cara, cada investimento perdido, não é um sinal para você recuar e desistir de sua jornada. É o universo lhe dando um feedback calibrado e ultra especializado sobre o que precisa ser refinado em seu plano. A esmagadora maioria das pessoas interpreta o fracasso como uma identidade, como uma sentença de morte. Elas dizem, eu falhei. O mestre da mente, o seguidor do método oculto, diz, o meu plano falhou, o meu eu está intacto e agora está mais sábio e mais forte por causa dos dados que acabei de coletar. Lembre-se da lei de que toda a adversidade, todo fracasso, toda dor de cabeça, carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou superior. Essa não é uma frase de efeito motivacional barata, é uma lei da natureza, tão imutável quanto a gravidade. A semente não é o benefício em si, mas a oportunidade de buscá-lo. Você precisa cavar sob os escombros do seu desapontamento para encontrar a pepita de ouro da sabedoria que está escondida ali. A adaptabilidade é a chave mestra para desvendar esse tesouro. Ser adaptável significa ser flexível com os meios, mas rígido com o fim. Se o plano A falha, você o descarta e elabora o plano B, C, D ou Z, se necessário. O homem de sucesso é aquele que consegue se realinhar 10 vezes mais rápido do que o homem comum, transformando a derrota em um mero desvio estratégico. Quando você internaliza essa verdade, você se torna invencível no sentido mais profundo da palavra. Não porque você nunca mais cairá, mas porque cada queda se torna um trampolim. Essa resiliência não é um traço de personalidade, ela é a prova final de que você dominou o princípio da autossugestão, saturando sua mente subconsciente com a crença de que você não pode e não será derrotado permanentemente. Sua mente subconsciente, agindo em resposta às suas ordens, garantirá que você se levante e encontre a solução oculta dentro do problema. A adversidade, nesse contexto, deixa de ser um inimigo e se torna o seu treinador mais implacável e necessário. E à medida que avançamos em todas as etapas, o desejo, a fé, o conhecimento, a persistência, o mastermind, a ação, começamos a testemunhar a manifestação do 9º, do 10º e do 11º princípio reunidos, o ápice da filosofia hilliana, a relação com a inteligência infinita e o despertar do sexto sentido. O método oculto não é puramente materialista, ele é profundamente espiritual, embora desprovido de dogmas religiosos. Hill argumenta que a mente mestra,
quando perfeitamente alinhada e carregada com um propósito principal definido e fé inabalável, estabelece um contato direto com uma fonte de sabedoria universal, aquela inteligência infinita que permeia toda a matéria e toda a energia. Isso não é misticismo barato. É a compreensão de que a mente humana é um receptor, um transmissor, um terminal de rádio sintonizado para frequências que o cérebro comum ignora. Quando você limpa o canal de transmissão, silenciando o medo e a indecisão, e vibra consistentemente na frequência do seu desejo realizado, você começa a receber insights, ideias e soluções que não vêm da sua experiência consciente. Isso é o sexto sentido, o coroamento da sua mestria mental, o ponto em que o seu subconsciente e o supraconsciente se fundem. É a capacidade de saber sem a necessidade de raciocínio lógico, a intuição que guia o gênio em momentos de crise, a faísca que acende as maiores invenções e as maiores fortunas. O sexto sentido só pode ser desenvolvido depois que os outros 13 princípios são dominados. É o prêmio final, o resultado da aplicação contínua e incansável dos degraus práticos. É o seu parceiro silencioso na mente mestra, a voz que sussurra o caminho exato quando todos os dados lógicos parecem insuficientes. A mente dominada, a mente que se recusa a aceitar limites impostos pela dúvida ou pelo ambiente, começa a operar em um plano superior de existência, atraindo sincronicidades e oportunidades que parecem milagrosas para o observador externo. Mas para você, o mestre, é apenas a lei de que a energia segue o pensamento, a lei de que aquilo que você mantém em sua mente subconsciente se manifesta na sua realidade. Portanto, a conclusão definitiva e final é esta: o método oculto de Napoleão Hill para dominar a sua mente e a sua vida não é um segredo escondido em um baú trancado. Ele é um segredo à vista, tão óbvio que é ignorado por 97% da população. Ele é a exigência brutal de coerência total. Coerência entre o que você pensa, o que você acredita, o que você sente e, mais crucialmente, o que você faz. Você precisa de um propósito principal definido que seja tão claro que possa ser gravado em uma rocha. Você precisa de fé, a crença inabalável que move montanhas, construída através da autossugestão diária. Você precisa se cercar de uma mente mestra de indivíduos que elevem o seu jogo, que não tolerem a mediocridade em você. Você precisa de ação, implacável e organizada, traduzindo cada pensamento em um passo físico. E você precisa de persistência, a determinação de que a sua única opção é o sucesso e que o fracasso é apenas uma redefinição tática. O domínio não é obtido em uma sessão de meditação ou em uma única leitura inspiradora. Ele é forjado na repetição, na disciplina, na escolha diária de rejeitar a dúvida e abraçar a responsabilidade total pelo seu destino. É a aceitação de que você é o único arquiteto e o único construtor do seu templo de sucesso. O medo, a crítica, a inveja, a pobreza, todos eles se rendem não à força bruta, mas à força silenciosa e inquebrável de uma mente que decidiu irrevogavelmente o seu destino. Este é o momento de decisão final. Você ouviu o mapa, você viu as ferramentas, você entendeu os princípios. O que resta é a escolha que define a sua alma. Você continuará a ser arrastado pelas circunstâncias, uma folha à deriva nos ventos da opinião e da dúvida, ou você se levantará agora e exigirá o controle total sobre a central de comando da sua vida, a sua própria mente. A fortuna, a liberdade e o domínio aguardam aqueles que se atrevem a fazer a aplicação sistemática e persistente deste método. O segredo não é o conhecimento, o segredo é a aplicação. Comece hoje, neste exato segundo, transformando a energia deste momento em uma ação imediata em direção ao seu propósito principal definido. O caminho foi revelado. O domínio é seu, se você estiver disposto a pagar o preço da consistência e da fé inabalável. O tempo para a hesitação acabou. O tempo para a sua ascensão começou agora. Vá e domine.